Capítulo 10, Números. Subtítulo: As duas trombetas de prata. E o Senhor disse a Moisés: Faz duas trombetas de prata. Tu as farás de metal batido, e as usarás para convocar a comunidade, e para ordenar a partida dos acampamentos. Quando as trombetas forem tocadas, toda a comunidade se reunirá diante de ti, na entrada da tenda da revelação. Mas, quando só uma trombeta for tocada, os líderes, os chefes dos milhares de Israel, se reunirão diante de ti. Quando se tocar retinindo, os acampamentos do lado do oriente partirão. Quando se tocar retinindo pela segunda vez, os acampamentos do lado sul partirão. Para a partida dos acampamentos se tocará retinindo, mas para reunir a comunidade se tocará sem retinir. Os sacerdotes, filhos de Arão, tocarão as trombetas, e isso será estatuto perpétuo para as vossas gerações. Quando sairdes à guerra na vossa terra contra o inimigo que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas, e sereis lembrados diante do Senhor, vosso Deus, e sereis salvos dos inimigos. Da mesma forma, no dia da vossa alegria, nas festas fixas e no princípio dos vossos meses, tocareis as trombetas no momento dos holocaustos e dos sacrifícios de vossas ofertas pacíficas, e sereis lembrados diante do vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Subtítulo: Os israelitas partem do Sinai. Aconteceu no segundo ano, no dia 20 do segundo mês, que a nuvem se levantou de cima do tabernáculo da comunidade. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai para as suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim iniciaram a primeira caminhada, conforme a ordem do Senhor por meio de Moisés. O estandarte do acampamento dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, partiu primeiro. Nazon, filho de Aminadab, comandava seu exército. Netanel, filho de Zuá, comandava o exército da tribo dos filhos de Sacá. E Eliabe, filho de Elon, comandava o exército da tribo dos filhos de Zebulon. Então o tabernáculo foi desmontado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois disso, partiu o estandarte do acampamento de Ruben, segundo seus exércitos. Elisu, filho de Sedeu, comandava seu exército. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava o exército da tribo dos filhos de Simeão. E Eliasaf, filho de Deuel, comandava o exército da tribo dos filhos de Gade. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros montavam o tabernáculo enquanto eles vinham. Depois disso, partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos. Elisama, filho de Amiúde, comandava seu exército. Gamaliel, filho de Pedazu, comandava o exército da tribo dos filhos de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, comandava o exército da tribo dos filhos de Benjamim. Então partiu o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, na retaguarda de todos os acampamentos, segundo os seus exércitos. Aiezé, filho de Amizadai, comandava seu exército. Pagiel, filho de Ocrã, comandava o exército da tribo dos filhos de Azer. E Airá, filho de Enã, comandava o exército da tribo dos filhos de Naphtali. Essa era a ordem de partida dos israelitas, segundo os seus exércitos. Subtítulo: Moisés pede que seu sogro o acompanhe. Moisés disse a Mobabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Estamos indo para o lugar sobre o qual o Senhor disse: Eu o darei para vós. Vem conosco, e seremos bons contigo, porque o Senhor prometeu o bem para Israel. Ele respondeu: Não, voltarei para minha terra e para meus parentes. Moisés acrescentou: Não nos deixes, pois sabes onde devemos acampar no deserto. Tu serás os nossos olhos. Se vieres conosco, faremos a ti o bem que o Senhor nos fizer. Assim partiram do monte do Senhor e caminharam 3 dias. E a arca da aliança do Senhor ia na frente deles, em busca de um lugar para acampamento. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia quando partiam do acampamento. Quando a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor,
e sejam dispersados os teus inimigos. Fujam da tua presença os que te odeiam. E, quando ela parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Capítulo 11, Números. Subtítulo: A reclamação dos israelitas. Então o povo começou a se queixar, falando o que era mal diante do Senhor. E, quando o Senhor o ouviu, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles começaram a desejar muito certas comidas, e até os israelitas também voltaram a reclamar, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porosos, das cebolas e dos alhos. Mas agora o nosso ser definha. Não temos nada, a não ser este maná diante dos nossos olhos. O maná era como a semente do coentro, com a aparência de uma resina. O povo espalhava-se e o colhia. Depois de triturá-lo em moinhos ou de amassá-los num pilão, cozinhava-o em panelas e fazia bolos com ele. Seu sabor era como de azeite fresco. Quando o orvalho caía de noite sobre o acampamento, caía também o maná. Subtítulo: Moisés sente o peso de sua responsabilidade. Então Moisés ouviu o povo reclamar, todas as suas famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor acendeu-se ainda mais, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Então Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? Por acaso puseste sobre mim o peso de todo este povo, porque não encontrei graça aos teus olhos? Por acaso fui eu quem gerou todo este povo? Eu dei à luz para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de peito, e isto até a terra que prometeste com juramento a seus pais? Onde eu encontrarei carne para dar a todo este povo? Pois reclamam a mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu não posso levar sozinho todo esse povo, porque é pesado demais para mim. Se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me, se tenho encontrado graça aos teus olhos, e não me deixes ver minha desgraça. Subtítulo: Os 70 anciãos designados por Deus. Então o Senhor disse a Moisés: Reúne 70 homens dos anciãos de Israel, que saibas serem anciãos do povo e seus oficiais, e leva-os até a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei e falarei ali contigo, e tirarei do espírito que está em ti, e o porei neles, e eles te ajudarão a levar o peso do povo, para que tu não o leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, pois reclamastes diante do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? Pois estávamos bem no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até que a carne vos saia pelo nariz, até que tenhais nojo dela, porque rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e reclamastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés disse: há 600.000 homens de pé neste povo, no meio do qual estou. Mesmo assim tu dizes: vou-lhes dar carne, e comerão um mês inteiro. Se rebanhos de ovelhas e gado fossem abatidos para eles, seriam suficientes? Se todos os peixes do mar fossem pescados para eles, seriam suficientes? O Senhor respondeu a Moisés: por acaso a mão do Senhor não tem mais poder? Agora mesmo verás se a minha palavra vai se cumprir ou não. Então Moisés saiu e relatou ao povo as palavras do Senhor, e reuniu 70 homens dentre os anciãos do povo e os colocou ao redor da tenda.
E o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E, tirando do espírito que estava nele, colocou-o nos 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais o fizeram. Mas 2 homens ficaram no acampamento. Um se chamava Eldade e o outro Medade. E veio o Espírito sobre eles, pois estavam entre os inscritos, mesmo sem terem ido à tenda, e profetizavam no acampamento. Um moço correu e anunciou a Moisés. Eldade e Medade profetizaram no acampamento. Então Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, desde a juventude, interveio e disse: Moisés, meu senhor, proíbe isto. Moisés, porém, lhe disse: Tu tens ciúmes por mim? Quem me dera todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse neles seu espírito. Depois Moisés voltou ao acampamento com os anciãos de Israel. Subtítulo: Deus envia cordonizes. Então soprou do mar um vento da parte do Senhor e trouxe cordonizes, as quais deixou cair perto do acampamento, numa distância de cerca de um dia de caminhada, de todos os lados em volta do acampamento, acumulando-se cerca de 2 côvados sobre o chão. Então, levantando-se, o povo recolheu as cordonizes durante todo aquele dia e toda aquela noite, e ainda durante todo o dia seguinte. E o que recolheu menos pegou 10 homens, e estenderam as cordonizes em volta do acampamento. Enquanto a carne ainda lhes estava entre os dentes, além de a mastigarem, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o Senhor o feriu com uma praga muito grande. Por isso, aquele lugar foi chamado Kibrote Taavá, pois ali enterraram um povo que havia sido dominado pelos desejos de comida. De Kibrote Taavá, o povo seguiu para Azerote, e ali ficou durante algum tempo. Capítulo 12. Números. Subtítulo: A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope que ele tomara, pois havia se casado com uma etíope. E disseram: Por acaso o Senhor falou somente por meio de Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Sai os 3 para a tenda da revelação. E os 3 saíram. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e colocou-se à entrada da tenda. E chamou Arão e Miriam. E os 2 aproximaram-se. Então disse: Ouve agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente, claramente, e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, então, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Assim, a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se retirou de cima da tenda, Miriam estava com lepra, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que estava leprosa. Então Arão disse a Moisés: Ah, meu senhor, rogo-te que não nos castigues por esse pecado, pois agimos como loucos e pecamos. Que ela não seja como um morto, que, ao sair do ventre de sua mãe, tem a carne já meio destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, rogo-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, ela não ficaria envergonhada durante 7 dias? Ficará separada por 7 dias, fora do acampamento, e depois retornará. Assim, Miriam ficou separada, fora do acampamento, durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não retornou ao acampamento. Mas, depois, o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã.